Sabemos muito bem que Jesus foi exemplo e é em todos os assuntos e em todas as coisas. Um deles é a questão da convivência, ou foi a questão da convivência. Você sabe muito bem que Jesus Cristo vem ao mundo e ele passa 3 anos muito próximo de 12 homens. Esses 12 homens eles foram escolhidos pelo próprio Jesus, com a seguinte proposta: segue-me. E aí todos resolveram seguir o Mestre. Nessa caminhada de 3 anos, alguns falharam. Em várias ocasiões. Por exemplo, o próprio Pedro, que foi extremamente importante no início da igreja, no primeiro século, ele falhou algumas vezes e foi algumas vezes repreendido pelo próprio Jesus. Mas humanamente falando, a gente pode dizer assim, aconteceram algumas falhas que são fortes demais para aceitá-los. Isso é um pensamento humano, não um pensamento de Deus. E aí eu preciso me referir à parte da letra de uma música do grupo Titãs, que diz assim: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Não sei o contexto do autor, mas parece que aquilo seria algo de uma reflexão interior. Por isso que algo tão difícil é aceitar as pessoas como elas são, que eu quero compartilhar com você 3 situações dentro desse propósito, deve ser meu e seu, aceitar as pessoas como elas são. Primeiro, nós vamos travar uma luta interior. Lá dentro está dizendo: não aceite como é. Mas o exemplo de Jesus nos ensina a aceitar essa pessoa como ela é. Entenda, hoje são basicamente um pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada uma é diferente da outra. Por que não, então, entrar no processo de aceitá-los como eles são? Um outro detalhe que precisamos entender é, para compreender ou aceitar o outro como ele é, precisamos compreender a criatura, é óbvio, criada pelo Criador. Deus cria todo ser humano. E aí, as particularidades desse ser humano foram oriundas da pessoa do próprio Criador, a pessoa de Deus. Por que não começar a pensar assim? Acho que pensar assim vai ajudar-nos a aceitar o outro como o outro é. Em outro detalhe, a Bíblia relata de mandamentos recíprocos, orientações, principalmente estão nas cartas de Paulo sobre o outro. E uma orientação ou um mandamento recíproco diz: suportai-vos uns aos outros. Interessante a Bíblia. Até hoje, vai ser assim até a volta de Jesus. Ela tem ou deve ter um peso na nossa vida e, nesse caso específico, nas nossas relações. Suportai-vos uns aos outros. Suportar é carregar aqui. Nem sempre estamos dispostos a isso. Mas se lá atrás estamos com uma disposição de aceitar o outro como o outro é, com certeza, suportar os outros será muito melhor. É difícil? É, mas não podemos encarar como algo impossível. Permitir que Deus trate você, ajude-o a aceitar o outro como o outro é. Ajudar a mim e a você. Que Deus nos abençoe. Amanhã estarei falando com você uma outra vez. Até lá, se Deus permitir.